Deus pode mandar sofrimento? Deus pode determinar que alguém sofra? Esse é um problema muito sério para resolvermos, porque nós temos a certeza de que Deus é amor, de que o nosso Deus é um Deus de graça, de bondade. As pessoas que o seguem demonstram os sinais do Espírito, que são alegria, felicidade, amor. E como é que podemos dizer então que esse bom Deus pode mandar sofrimento? Que esse bom Deus pode permitir que seus filhos chorem, sofram? Mais do que permitir, que esse bom Deus pode conduzir seus filhos ao caminho do sofrimento. Como é que podemos entender um Deus amoroso que conduz filhos e filhas ao deserto onde não terão água, onde não terão comida, onde não terão sombra, um lugar de sofrimento? E desde o início da revelação da Bíblia nós vemos isso, Deus conduzindo seus filhos ao sofrimento. Nós vemos Deus conduzindo Jesus ao maior dos sofrimentos. Do começo ao fim, a Bíblia está cheia de sofrimentos, porque a Bíblia demonstra um ser humano caído, demonstra uma natureza maravilhosa lá na criação, mas depois da queda, um mundo que sofre as consequências do pecado e um ser humano que vive nesse mundo que com as consequências do pecado, nesse mundo de aflições, nesse mundo de morte, que não é o plano original, Deus cria Adão para viver. A notícia de morte ela está condicionada à desobediência. Se desobedecer, morrerá. Mas não é esse o plano original. Você foi feito para viver e viver uma vida boa. Na nossa leitura de hoje, nós veremos um texto onde afirma que Deus envia sofrimento. Quem fala essa frase é Jó. Nós estamos lendo na nossa porção do Antigo Testamento aqui o livro de Jó, e chegamos aqui hoje aos capítulos 12 até o capítulo 15, uma grande leitura. E nós temos aqui no capítulo 12 Jó falando. Os amigos de Jó foram lá e disseram que Jó está sofrendo porque ele pecou. Ele deve ter feito alguma coisa muito séria contra Deus, então Deus está punindo. E Jó está dizendo o seguinte: eu não fiz, eu não desonrei o Senhor, não existe um pecado consciente. Ele fala uma coisa interessante, é lógico, lá na frente da nossa leitura de hoje, no capítulo 14, ele fala assim: quem pode extrair pureza de algo impuro? Então não dá, logicamente, para falar da perfeição, porque ele é impuro. Mas ele não enxerga na vida dele uma deficiência, uma falha que Deus esteja punindo. E Deus não falou para ele nada disso. E nós vimos, lendo o que Jó não sabia, nós vimos que toda a maldade que aconteceu em Jó foi Satanás que fez por uma provocação que o próprio Deus fez para Satanás. Você viu meu servo Jó, ele é bom. E Satanás então tenta provar para Deus que Jó não o ama. E vem toda essa maldade. E Jó reconhece, como ele falou para a esposa, nós receberíamos o bem de Deus, agora não receberemos o mal. Olha o que Jó responde para os seus amigos. Fala: é fácil falar mal de mim, Versículo 5. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. E ele usa uma ironia, fala, olha o versículo 7. Pergunte aos animais, pergunte às aves do céu, fale com a terra, pergunte por peixe, todos eles sabem. Todo mundo sabe que meu sofrimento veio das mãos do Senhor. Quem me faz sofrer é o Senhor. E Jó fala: eu aceitarei. Aceitei o bem de Deus, aceitarei o mal de Deus. Eu vim nu e voltarei nu. Não levarei nada. Então, diante dessa situação, Jó sabe que o Senhor do céu está olhando para ele, enxerga sim seu sofrimento. Além de enxergar, o Senhor do céu, o Senhor nosso Deus, poderia livrá-lo do sofrimento.
Ele até fala que ele preferia morrer, ele preferia que Deus desse descanso para ele. Mas Deus quis que ele passasse por isso e ele está passando. Porém, ele não reconhece uma falha, não reconhece que é uma punição, mas mesmo assim ele está disposto a sofrer, está disposto a fazer a vontade de Deus. Não entende por quê. Sabe que é Deus e continua sem criticar Deus por isso. Ele continua assim, apresentando sua causa. Ele fala, eu queria falar com Deus. Eu queria apresentar a Ele a minha causa, né? Porque, olha o que ele diz no versículo 10. Deus tem nas mãos a vida de todas as criaturas, o fôlego de toda a humanidade. Ele é poderoso e o que ele faz ninguém pode desfazer. Ele é sábio, ele é perfeito, ele diz no versículo 16. Ele exalta e ele destrói. Ele faz crescer povos e os abandona. Tira entendimento dos reis. E ele fala no capítulo 13, eu queria falar diretamente com Deus. Embora todo mundo ache que seja uma loucura dele, ele fala, não tem esperança para mim se não for com Deus. E os amigos de Jó, que diz que ele deve ter pecado, estão se portando, segundo Jó aqui, como advogados de Deus. Jó pergunta para eles, por acaso vocês são advogados de Deus? Vocês estão defendendo que Deus não faria algo assim se eu não pecasse? Deus faz o que quer. E Deus conduz os seus filhos ao sofrimento e conduz assim também à transformação. Nós leremos aqui ainda, o restante desse livro e veremos como Jó passa a conhecer melhor a Deus através do sofrimento. Mas esse momento que nós estamos lendo aqui do sofrimento de Jó me fez lembrar de um outro texto que nós lemos aqui há um bom tempo, lendo a Bíblia 365, quando lemos os evangelhos lá no primeiro semestre, nós lemos o texto de Lucas. E desde aquele dia, o texto de Lucas 6, quando fala da vingança, a partir do versículo 27, não saiu mais da minha mente. Os irmãos aqui da igreja já me viram repeti-lo muitas vezes. É um texto que vem me remoendo e mostra como nós somos falhos e não aguentamos nem um pouco de sofrimento. Os livros de Jó aqui nos demonstram um sofrimento absurdo. E como eu falei quando nós meditamos no capítulo 1, nos envergonha, porque nós reclamamos com nada, nada comparado ao que ele passou. E no livro de Lucas, Jesus fala assim, vocês que me ouvem, lembra que nós lemos isso? Se você ouve a Deus, então o que você tem que fazer? Ame os seus inimigos, faça o bem a quem odeia você, fale bem de quem fala mal de você, ore por aqueles que difamam você. Se alguém te bater uma face, dê a outra face. Dê a quem te pede. Se alguém levar o que é seu, não brigue, não entre em demanda. Como você quer que os outros façam, assim faça você também. Esse texto, junto com o outro texto do Sermão do Monte, que é o texto de Mateus, onde Jesus fala as bem-aventuranças e depois ele fala assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Desde então eu tenho dito aqui na igreja, nas meditações, que a única coisa que você tem que se preocupar quando falarem mal de você é que seja mentira. Estão me perseguindo. A única preocupação sua é que tem que ser mentira. Estão falando mal de mim. A única preocupação sua é que tem que ser mentira. Se for mentira, tá tudo certo. Mas como assim, pastor? Se for verdade, ainda tudo bem que falasse, mas mentindo, sim, mentindo. É o que os amigos de Jó estão fazendo, estão mentindo sobre ele, estão mentindo sobre o caráter dele. E ele está falando com Deus. E ele está confiando em Deus, ele está colocando a esperança em Deus. Porque os amigos deles não sabem. O nosso sofrimento está sim no controle de Deus. O que eu espero que você entenda é que através do sofrimento, Deus está revelando a presença dele, a graça dele, a bondade dele, a força dele.
e Ele está te transformando, mostrando para você que você depende dele. No meio do deserto, quem vai te dar comida? Ele. Quem vai providenciar água? Ele. Quem providenciará sombra naquele sol escaldante? Ele. Quem aquecerá a noite fria? Ele. Ele é seu pastor. Talvez Deus esteja me conduzindo e te conduzindo a desertos, a sofrimentos, para que experimentemos o cuidado dele, para que demonstremos a confiança nele. Se você está sendo provado, não deixe de lutar para que você seja aprovado. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça em todos os momentos da sua vida. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você, meditar em mais um trecho, e peço a Deus que nos dê a graça de continuarmos lendo a Bíblia juntos. Todos os dias estamos aqui com um vídeo, comentando um dos textos que lemos aqui na Bíblia 365. Não conhece a Bíblia 365 ainda? Procure, que é uma ótima ferramenta para lermos a Bíblia, e estamos fazendo isso juntos aqui esse ano. Então fica aquele meu convite, antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal e volta amanhã, que amanhã temos mais uma meditação, lendo a palavra do nosso Senhor. Deus te abençoe e até lá.